posse de nossas tabelas de dados coletados, onde nós temos objetos sendo descritos por dimensões, chamando de dimensões cada uma das variáveis que nós utilizamos para descrever o objeto, nós podemos descrever cada objeto pelo somatório das variáveis ponderadas por um certo grau de importância. O que é essa ponderação? É um peso que nós vamos atribuir a cada variável, vamos somar essas variáveis, e essa soma gera uma coordenada que nós vamos utilizar num gráfico de dispersão. Esse é o processo. Como nós escolhemos esse processo? Nós estabelecemos que não é uma determinada variável que vai, as quais nós utilizamos para descrever esses objetos, não é uma determinada variável que vai mostrar as diferenças entre os objetos. Por exemplo, nós temos os dados coletados na mata nativa, na floresta de pinheiros e no cerrado. Elegemos 3 variáveis: temperatura, oxigênio, temperatura, umidade e luz. E queremos ver como esses 3 ambientes se diferenciam baseados nessas 3 variáveis. Eu não vou descrever esses 3 ambientes simplesmente pela temperatura ou pela umidade ou pela luminosidade. Eu quero descrever esses ambientes pela relação entre essas 3 variáveis. Então, qual seria um procedimento que nós estamos fazendo aqui e estabelecendo um sistema linear? Seria somar essas variáveis. Mas a soma dessas variáveis, por si só, não atribui a elas graus de importância que as diferenciem na geração dessa coordenada. Então, nós vamos somar essas variáveis, mas elas precisam ser ponderadas. Que ponderação é essa? É como se eu estivesse tirando uma média ponderada de uma prova. Por exemplo, a prova, eu tenho prova teórica, prova prática e prova oral. Cada uma vai atribuir uma nota ao aluno. Mas eu digo o seguinte: a prova escrita tem peso 2. A prova prática tem peso 1. E a prova oral tem peso 3. O que significa isso? Que eu vou multiplicar a nota da prova teórica, né, da prova escrita, por 2. A prova oral, vou multiplicar por 1. A outra prova, peso 3. Vou multiplicar cada nota por seu peso correspondente, vou somar e dividir pelo somatório dos pesos. Isso é uma média ponderada. Eu estou ponderando, eu estou atribuindo um peso. Ponderação significa atribuir um peso a cada uma das variáveis. Quando eu falo prova teórica, prova prática e prova oral, eu estou criando variáveis que descrevam o conhecimento adquirido de cada aluno. Então,
grau de conhecimento adquirido de cada aluno será descrito por uma nota final. E essa nota final, ela é obtida pela média ponderada das notas. O que é a média ponderada? Cada nota multiplicada por seu peso, somado e dividido pelos pesos. Isso seria a média ponderada. Reparem que cada aluno vai ser descrito por um sistema de equações. A turma vai ser descrita por um sistema de equações. Cada aluno vai ter uma equação, que vai ser 2 vezes a nota da prova escrita, 1 vez a nota da prova oral e 3 vezes a nota da prova prática. Os pesos serão os mesmos para todos os alunos. O que vai diferenciar? As notas. Quem que tem a maior importância? A de peso 3. Reparem que quando eu estou multiplicando pelo peso para calcular a média, a nota mais importante vai ser aquela que tem o maior peso. E é exatamente esse raciocínio que nós vamos ter em mente para podermos analisar os nossos ambientes. Nós temos um sistema de equações que são variáveis, x, y e z, com seus pesos, A1, B1 e C1. Nós vamos somar, só não vamos tirar a média ponderada. Essa soma já multiplicando as variáveis pelos seus respectivos pesos, nós vamos usar como coordenadas num gráfico de dispersão. Então, voltando ao nosso ponto inicial, nós temos um sistema de equações, que é isso que nós estamos vendo aqui. Um sistema de equações, ele pode ser descrito por uma disposição matricial. Nós vamos ter uma matriz de coeficientes, que são os pesos. Nós vamos ter o vetor de incógnitas e o vetor de termos independentes. Simplesmente nós estamos mudando a forma de apresentação do sistema de equações lineares. Veja que o que está escrito aqui é exatamente a mesma coisa que o escrito na forma de equações. Por quê? Veja que x vai multiplicar toda a primeira coluna, então fica A1x, A2x, mais y vai multiplicar a segunda coluna, B1x, B1y, B2y, z vai multiplicar a terceira coluna, fica C1z, C2z, e tudo será somado na horizontal. Então, o resultado dessa multiplicação é A1x mais B1y mais C1z igual a D1, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, isso aqui é simplesmente uma forma de nós representarmos o sistema de equações lineares. Nós estamos demonstrando aqui com 2 equações, mas evidentemente que essa forma facilita a solução do sistema de equações de qualquer dimensão, de n dimensões. Então, da mesma forma, nós teremos uma matriz, que nós estamos chamando aqui de matriz A.
a matriz de coeficientes, x, vetor, olha o x aqui embaixo, vetor de incógnitas, igual ao vetor de termos independentes. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando as incógnitas que solucionem todas as equações de uma forma simultânea. Por isso, se chama sistema de equações simultâneas. Nós vamos procurar solução única para todas as equações. E como é feito isso? Isso aqui é uma multiplicação, nós poderíamos dar um exemplo numérico. 2 vezes 3 igual a 6. Se eu quero achar, por exemplo, 2x igual a 6, seria simplesmente pegar o 6 e dividir por 2, que seria igual a 3, é a solução dessa equaçãozinha. Como nós não temos divisão em matrizes, nós vamos pegar a matriz de coeficientes, invertê-la e multiplicar por B, ou seja, seria B multiplicado pelo inverso de A, que é exatamente o que está aqui. Veja, as incógnitas serão encontradas invertendo A e multiplicando por B. Se fosse aqui 2x igual a 6, seria 6 multiplicado por 1 sobre 2, que é o inverso de 2, que seria igual a 3. Que seria a mesma coisa que estarmos dividindo 6 por 2 e acharíamos a solução para x, que é igual a 3. Perfeito? Então, este é a nossa equação fundamental para a solução de um sistema de equações lineares. E temos vários tipos de sistemas lineares. Como nós estamos lidando com inversão de matriz, essa inversão de matriz é subordinada a algumas condições. Primeira condição, determinante da matriz de coeficientes. Porque como nós estamos lidando com inversão de matriz, o determinante é fundamental. Porque o que é a inversa? A inversa de uma matriz é 1 sobre o determinante multiplicado pela transposta da matriz adjunta. E o que é a matriz adjunta? É aquela matriz criada pelos cofatores dos menores complementares da matriz que nós estamos querendo inverter. Então, nós achamos os cofatores, ou seja, os determinantes dos menores complementares de todos os elementos da matriz, vão ocupar o lugar daquele elemento da matriz que gerou os menores complementares. Essa matriz, que é chamada de matriz adjunta, será multiplicado pelo inverso do determinante e será transposta. Essa é a inversa. Como nós estamos lidando com o inverso do determinante, essa matriz de coeficientes vai ter um determinante que pode ser diferente de 0 ou pode ser 0. Por que essa condição? Porque nós estamos lidando com inversa. E se o determinante for igual a 0, nós não temos inversa. Daí a condição para o sistema
de equações lineares ser caracterizado como sistema normal ou sistema não normal. E isso vai depender do determinante. Se o determinante for diferente de zero, o sistema é normal. Se o determinante for igual a zero, ele é não normal. E nos sistemas que são normais, nós temos ainda a seguinte condição, porque nós temos, aqui está a equação que nos mantém o raciocínio. Que é isso? Que equação é essa? Aquela equação característica dos sistemas lineares. Matriz de coeficientes, vetor de incógnitas e vetor de termos independentes. Aqui. Esse é o nosso sistema. O que nós precisamos encontrar? Incógnitas que satisfaçam a todo o sistema. De que nós dependemos? Do determinante de A. Se o determinante de A é diferente de zero, nós dizemos que esta matriz é diferente de zero. E o que aparece como nova condicionante para o sistema, onde a matriz de coeficientes é diferente de zero? É o vetor B ser igual ou diferente de zero. Por quê? Se nós estamos lidando com soluções encontradas para o vetor de incógnitas, se isso é diferente de zero e o vetor B é zero, evidentemente que todos os elementos nesse vetor são iguais a zero. Então, veja, se o vetor B é igual a zero, nós temos uma solução trivial que é somente uma. Então, todas as incógnitas são iguais a zero. Repetindo, se isso é diferente de zero e isso é igual a zero, atribuindo aqui um exemplo numérico, A igual a 2 vezes alguma coisa que vai dar zero, esse elemento só pode ser zero, não tem outra solução. Porque se for 1, 2 vezes 1 é igual a 2, não vai satisfazer porque isso daqui é zero. Qualquer número atribuído aqui, tendo este vetor aqui como sendo igual a zero, não vai satisfazer essa equação. A única possibilidade para isso, se isso é diferente de zero e isso é igual a zero, é x ser igual a zero. Então, nós temos uma solução trivial. Agora, se B for diferente de zero, que é o que está aqui, ó, se B for diferente de zero, então x vai ser diferente de zero. E para nós encontrarmos essa solução, nós vamos pegar B e multiplicarmos pelo inverso de A, que é a chamada regra de Cramer. Invertendo A, multiplicando por B, nós temos o vetor de incógnitas procurado. Agora, se B for diferente, se A for igual a zero, se o sistema for não normal, nós temos infinitas soluções ou não temos solução para o sistema. Então, nós tendo um sistema de equações lineares, não significa que nós temos solução para ele. Nós temos 3 possibilidades de solução, que são x igual a zero, x diferente de zero ou infinitas soluções. 3 possibilidades de solução. E uma única possibilidade, que é não termos solução para o sistema com o determinante de A
sendo igual a zero, porque existe independência, quer dizer, as equações não são dependentes entre si. E se elas não forem dependentes entre si, cada uma tiver sua própria relação de independência, não existe relação entre essas equações, evidentemente nós não temos solução. E aí nós vamos partir para a noção de raízes, alto valor e alto vetor. Veja, voltando aqui, porque esse é o passo que nós precisamos. Esse é o passo que nós precisamos para entendermos o processo, que é essa relação de proporcionalidade. Essa é talvez a compreensão mais que precisa de um pouco mais de atenção e um pouco mais de reflexão para nós podermos ter em mente mantermos o processo na nossa mente para nós podermos interpretar a nossa parada. E é aí que eu peço a vocês agora um pouco de concentração. Veja bem, vou voltar lá no slide anterior, aqui. Quando nós falamos de sistema não normal com determinante igual a zero, nós falamos que a solução vai aparecer se nós tivermos infinitas soluções. E para que nós tenhamos infinitas soluções, isso significa que existe uma dependência linear. Ok? Dependência linear. Essa é a palavra, a expressão-chave. Dependência linear. O que é uma dependência linear? Dependência linear é uma relação de proporcionalidade. Essa proporção significa que existe um coeficiente que, multiplicando um valor, nós temos o outro. Ou todos os outros serão multiplicados pelo mesmo fator de proporcionalidade. Por exemplo, 5 e 10. 5 e 10 são proporcionais quando nós dividimos um pelo outro e temos um coeficiente igual a 2. 2 vezes 5 igual a 10. 20 e 10 têm exatamente o mesmo fator de proporcionalidade. 50 e 25 têm o mesmo fator de proporcionalidade. O que isso significa? Que se nós fizermos um gráfico com esses valores, 5 e 10, 10 e 20, 50 e 25, essas coordenadas, x igual a 10, y igual a 20, x igual a 50, x igual a 25, y igual a 50, x igual a 50, y igual a 100. Esses valores, eles têm uma dependência linear. Por quê? Se eu fizer um gráfico com esses valores, esses pontos estarão sobre a mesma reta.
Vamos ver se estão? Vou fazer um gráfico com isso, com esses valores. Veja, parte da origem, isso é uma informação importante, parte da origem, e sobre essa mesma reta estão os pontos que nós estabelecemos com o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Existe entre esses pontos uma dependência linear. O que é a dependência linear? Todos esses pontos são descritos pela mesma equação de reta. A equação da reta é y igual a 2x. Veja que 2 é o coeficiente de proporcionalidade entre y e x. Significa que qualquer valor assumido por x vai gerar um valor y que obrigatoriamente estará sobre essa mesma reta. Isso significa dependência linear. A informação de proporcionalidade está aqui na equação. Y igual a 2x. Dependência linear significa proporcionalidade. E nós temos um coeficiente de proporcionalidade que está aqui. Ele é 2. Significa que qualquer valor assumido por x vai gerar um valor de y que está sobre essa reta, não importa qual seja ele. E estando sobre essa reta, significa que existe uma dependência linear entre eles. O que é raiz da matriz? Raiz é aquele valor que leva a função a ser igual a zero. Raízes da equação de segundo grau são os valores de x que mostram y igual a zero. Significa o momento em que a função corta o eixo das abscissas. Raízes da matriz são aqueles valores que levam o determinante da matriz a ser igual a zero. E nós vamos trabalhar com eles. Então, para que nós encontremos as raízes da matriz, há necessidade de introduzirmos uma informação de dependência linear no nosso sistema. Que é isso que nós vamos fazer aqui. Aqui está a nossa equação característica. AX igual a B. Nesse sistema, nós vamos introduzir aquela informação de dependência linear para que nós possamos chegar em matrizes com determinante igual a zero. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós queremos uma proporção ou uma dependência linear entre x e d. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós queremos que b seja igual a x multiplicado por uma constante de proporcionalidade. Vamos substituir, então, o valor de b pela informação de proporcionalidade, que é lambda(x). E nós temos aqui a nossa equação característica, agora com a introdução de uma condição de dependência linear. X vai ser igual a lambda(x), que seria d. Colocando esse membro para a esquerda, fica ax menos lambda(x) igual a zero,
colocando x em evidência, fica A menos lambda I. Nós já falamos por que do I. Para nós podermos... Valeu, obrigado. Para nós podermos efetuar a subtração, há necessidade de uma correspondência entre as matrizes. Então, nós temos lambda I, de mesma dimensão de A, multiplicado por x. Isso é igual a zero. Então, entramos naquela situação. Qual é a condição de x? Essa multiplicação será possível se um dos membros dessa multiplicação for igual a zero, ou x, ou A menos lambda I. Para que nós encontremos solução diferente de x igual a zero, só existe uma possibilidade, que é este membro da multiplicação, A menos lambda I, ser igual a zero. Que é isso que aqui está. Então, nós vamos fazer A menos lambda I igual a zero como a equação característica para encontrarmos valores para lambda. Conhaque, saúde para vocês. Ok? Entendido até aí? Algum problema, por enquanto? Está todo mundo entendendo tudo que está sendo feito aqui? É hora de colocarmos aqui para não termos dificuldades. Então, vamos em frente. De posse dessa equação, nós vamos calcular as raízes e vamos entrar aqui com o exemplo que nós já exploramos e que vocês têm em mãos para executarem o exercício. Então, nós temos aqui esta matriz, para a qual nós vamos encontrar as suas raízes. Vamos atribuir a essa equação, a essa matriz, vamos introduzi-la na equação característica. Fica A menos lambda I é igual a A menos lambda I. Como nós efetuamos essa multiplicação? Lambda vai ocupar a diagonal dessa matriz que será subtraída. Nós teremos, então, a multiplicação já feita aqui e vamos efetuar a subtração. 3 menos lambda, 3 menos lambda, menos 2 menos 0, menos 2, 2 menos 0, 2, menos 2 menos lambda, que é o que está aqui. Vamos extrair o determinante dessa matriz. Isto vezes isto, menos isto vezes isso que aqui está. Como resultado, está aqui a montagem do nosso sistema para a solução desse determinante. Isso gera uma equação de segundo grau, lambda 2 menos lambda menos 2 igual a zero, cuja solução são duas raízes, menos 1 e 2. O que nós aplicamos aqui? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Efetuado isso, nós achamos as duas raízes, menos 1 e 2, que pode ser encontrado se nós fizermos lambda igual a menos 5. Substituirmos aqui, nós temos um determinado valor. Lambda igual a menos 4, menos 3,
vamos encontrando os nossos valores. Lambda igual a menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, gerando vários valores, nós encontramos valores para y que, lançados num gráfico, cruzam o eixo em menos 1 e 2. Então, veja que as raízes de qualquer sistema podem ser encontrados graficamente, não necessariamente aplicando aquilo que nós já conhecemos para a solução do sistema. De tal sorte que nós podemos ter uma equação de segundo grau, podemos ter uma equação de terceiro grau. Veja, solução para o sistema de segundo grau, menos 1 e 2. Solução para o sistema de terceiro grau. Veja como cruza o eixo X aqui. Cruza aqui e cruza aqui. Temos 3 raízes para esse sistema. Então, uma equação de terceiro grau, a função cruza o eixo das abscissas em 3 pontos. Numa equação de quarto grau, nós teríamos mais um cruzamento, ou para o lado de cá ou para o lado de cá, dependendo da equação. E assim nós resolvemos o problema das raízes. Então, para cada alto valor, ou seja, cada uma das raízes da matriz, gera um alto vetor. Que alto vetor é esse? Nós vamos aplicar a nossa matriz inicial, qual era ela? 3, 2, menos 2 e menos 2. Para cada elemento da diagonal, nós vamos subtrair o valor da raiz. Então, fica 3 menos menos 1, menos 2 menos menos 1. Então, nós aplicamos aqui o efeito da raiz e nós temos essa matriz que aqui está. Vamos ver qual é o determinante dessa matriz. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Como o sinal era negativo, vira mais 4. Menos 4 com mais 4 é 0. Então, percebam que quando nós subtraímos da diagonal da matriz o valor da raiz, nós encontramos uma matriz cujo determinante é 0. E vamos ver qual o vetor gerado por essa matriz. Aqui está ele, que nós precisamos encontrá-lo. Está aqui a nossa matriz, agora com o efeito da raiz, cujo determinante é igual a 0. Qual vai ser a solução para esse sistema? Vai ser 4x1 mais menos 2x2 igual a 0. E o outro vai ser 2x1 menos x2 igual a 0. Que são essas equações que aqui estão. Veja, nós multiplicamos x1 em toda a coluna, x2 em toda a outra coluna e vamos somar na horizontal. Qual é o nosso sistema agora? 4x1 menos 2x2 igual a 0, 2x1 menos x2 igual a 0. O que nós temos que encontrar? Valores de x1 e x2 que resolvam essa equação e, sendo encontrados, sejam os mesmos valores
que resolverão a segunda equação. Quais serão eles? Se nós atribuirmos x1 igual a 1, 4 vezes 1 igual a 4. Para isso ser igual a 0, x2 tem que ser igual a 2. 4 menos 4 igual a 0. Satisfaz a segunda equação? Vamos ver. Satisfez a primeira, vamos aplicá-lo aqui. 2 vezes 1 igual a 2. Menos x2 igual a 2, 0. Então, nós achamos um vetor que satisfaz a essa equação, mas não é único. Se eu fizer aqui x1 igual a 2, 4 vezes 2 igual a 8, menos, qual vai ser o valor de x2 para isso ser igual a 0? Se x1 igual a 2, x2 tem que ser igual a 4. 2 e 4 resolvem esse problema aqui. Vamos ver aqui. 2 vezes 2 igual a 4, menos 4 igual a 0. Veja, o que nós fizemos? Nós introduzimos lá no começo do nosso sistema a dependência linear e achamos vetores que satisfazem a essa equação e são infinitas soluções. Infinitas soluções são essas. Esses inúmeros valores que nós podemos atribuir a x1, achando x2 que satisfazem isso infinitamente. Nós temos infinitas soluções para o nosso sistema em uma matriz cujo determinante é igual a 0. Vamos ver se existe aqui a dependência linear. Achamos solução 2 e 4. Se eu tivesse 5, o outro seria 10. Se eu tivesse 15, o outro seria 30. Seriam todos os valores relativos àqueles elementos do vetor. Vamos ver se eles são dependentes lineares? Aí estão. Vamos ver se eles estão sobre a mesma linha reta? Vamos ajustar uma linha reta aqui. Veja, todas as soluções para esses vetores estarão sobre uma linha reta. Vamos atribuir outros valores aqui? 30 e 60. Vamos ver como estão. Está aqui, ó, 30 e 60, sobre a mesma linha reta. Qual é o nosso desafio agora? É encontrarmos a unidade de vetores. Veja, para o outro alto valor, para outra raiz, procedendo exatamente do mesmo jeito, nós temos aqui as nossas raízes 1 e 0,5. Vai acontecer exatamente a mesma proporcionalidade. Tá? Então, nós temos aqui a segunda raiz. Tudo que nós falamos para a primeira raiz é perfeitamente atribuído à segunda. Se o primeiro elemento for igual a 2, o outro vai ser 1. Se o outro elemento for 5, o outro vai ser 2,5. E assim nós temos a proporcionalidade entre x1 e x2. Como nós vamos resolver essa parada? Para nós falarmos a mesma língua, há necessidade de que nós calculemos o tamanho unitário do vetor. Qual é o tamanho do vetor? Quando eu digo que um vetor tem o tamanho, aqui está ele, ó, numericamente, e aqui está ele graficamente. O que nós fizemos no Excel foi simplesmente representá-los graficamente. Então, nós temos vários vetores que nós representamos graficamente. Aqui nós temos o vetor 3 e 4. Vamos ver qual é o tamanho desse vetor.
para podermos representá-lo graficamente. Então, quando nós representamos o vetor, nós temos duas informações: o tamanho e o ângulo dele. O ângulo vai ser gerado pelo posicionamento entre x e y. Então, quando nós pegamos esses valores e estabelecemos as suas dimensões gráficas, nós o traçamos e ele vai assumir um determinado tamanho. Qual é esse tamanho? Nós temos um ângulo reto, aqui está, em que temos uma hipotenusa e os catetos. Como nós achamos o tamanho desse vetor? Veja, aqui está o módulo do vetor, ou a norma do vetor, ou o tamanho do vetor. Estou falando exatamente a mesma coisa. Norma do vetor, módulo do vetor, ou tamanho do vetor. Estou falando da mesma coisa, que se representa por duas barrinhas. O tamanho do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. 3 e 4, nós temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a 25, raiz de 25 é igual a 5. O tamanho desse vetor é igual a 5. O que é normalização? Normalização é encontrarmos as dimensões do vetor, ou seja, quais serão os valores para x1 e x2, que nos dê um vetor de tamanho igual a 1. Qual vai ser ele? Eu vou pegar cada elemento e dividir pelo tamanho do vetor com o qual eu estou trabalhando. Aqui está, ó, 0,6 e 8. A norma desse vetor é 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado, que é 0,36 mais 0,64, que é a raiz de 1, que é igual a 1. Então, veja que eu encontrei um vetor que tem a mesma dependência linear e que está sobre essa mesma reta. Significa que se eu fizer aqui 0,6 e 0,8, 0,5 mais ou menos aqui, 0,6 aqui, 0,8 estaria por aqui. O vetor que tem tamanho igual a 1 seria aqui da ponta da seta até a origem. Seria este vetor aqui, exatamente com este tamanho, que tem o comprimento igual a 1. Isso é a norma. Mostrando a formulação geral, a norma do vetor é 1 sobre a raiz quadrada do seu produto vetorial. Significa ele transposto, ou seja, ele na forma de linha, multiplicado por ele na forma de coluna, o inverso disso, multiplicado pelo vetor. O que significa? Que eu estou pegando cada elemento do vetor e dividindo pelo resultado do produto dos seus elementos somados ao quadrado. Aqui está o vetor que nós encontramos na solução do nosso exercício, 1 sobre 2, e o outro 1 e 2, e o outro 1 e 0,5. O primeiro vetor, a normalização desse vetor será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 5. 1 sobre raiz de 5 multiplica o próprio vetor original, ou seja, cada elemento desse dividido por raiz de 5. Nós temos aqui o nosso resultado. E para o outro autovetor, a norma dele será, está aqui ele, 1 e 0,5,
multiplicado por 1 sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, que tem como resultado isso que aqui está. Esse aqui é este vetor normalizado, e este aqui é o segundo vetor normalizado. Veja, qual é o comprimento desse vetor? Raiz quadrada de 0,45 ao quadrado mais 0,90 ao quadrado, que é igual a 1. Este daqui, qual é o comprimento desse vetor? 0,894 ao quadrado mais 0,447 ao quadrado, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Veja que nós encontramos as normas desses vetores que nós atribuímos valores 1 e 2 e 1,5. Se nós tivéssemos atribuído aqui 2 e 4, qual seria a norma dele? Seria a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, multiplicado por 2 dividido por esse resultado e 4 dividido por esse resultado, nós chegaríamos exatamente a esses mesmos valores que aqui estão. Propriedades dos autovalores. A soma dos altos valores é o traço da matriz. O que é traço da matriz? A soma dos elementos da diagonal. Então, a soma dos autovalores é igual ao traço da matriz. Produto dos autovalores é igual ao determinante da matriz. Ou seja, o produtório dos autovalores é igual ao determinante da matriz. Significa que se eu pegar e fizer os produtos acumulados das raízes, eu tenho exatamente o valor do determinante da matriz. Uma matriz é dita positiva e definida se nós tivermos uma das raízes maior ou igual a zero.